programa à tarde com você de hoje está de volta. E quem vai passar a tarde ao meu lado agora para o nosso bate-papo é a professora e escritora Flávia Helena. Tudo bom, Flávia? Tudo bem. É um prazer te receber aqui. Prazer E meu. me conta um pouquinho, você já é professora de literatura faz 10 anos. 10 anos. E quando começou essa paixão por literatura? Bom, eu sempre gostei de ler desde criança. Eu falo que quando eu era menina, em vez de brincar de ter boneca, eu comprava livro, sabe? Comprava não, né? Ganhava. Todo mundo já sabia que você gostava e queria Já. te dar um livro. Já. Eu ganhava livro, eu ficava esperando. Eu lia muito, na minha idade, né? A gente costumava ler O Sítio do Capão Amarelo, né? Ah, Então eu li quando eu tinha acho que 12 anos, acho que eu já tinha lido todos. Então eu ficava, em vez de brincar de boneca, eu ficava lendo. Sempre gostei muito de ler. você acha que as crianças de hoje, elas não estão muito gostando de ler, né? É mais celular, computador, joguinhos. Então, é muito complicado, né? Você dá aula para criança ou não? Dou aula para adolescente, né? Faixa de 14 a 17 anos, né? Eles até gostam de ler, mas o que eles querem, né? Então, ou são coisas assim muito curtas, né? Coisas que não demandam muito tempo, ou assim, os que gostam de ler são coisas tipo Harry Potter, agora tá na moda esse Divergente, Convergente, né? Ou Crepúsculo, mas assim, os clássicos, a literatura que a gente costumava ler, né? Quando eu era criança, por exemplo, eles não querem muito saber de ler, não. O que a gente pode fazer, os pais podem fazer para que eles se interessem um pouquinho mais? O que a gente procura fazer, né, como educadora, é mostrar para eles como a literatura pode ser bacana, né? Como a literatura, embora assim, esses livros que ele tem que ler na escola são muito antigos, né? Então acho que às vezes isso afasta um pouco, né? Então assim, mostrar para eles como, embora esses livros sejam antigos, eles têm um quê de atual, eles podem contar muita coisa pra gente, eles podem ensinar muita coisa. Acho que quando eles percebem um pouco isso, eles se interessam mais. É. Bom, eu tô vendo aqui que você faz parte de um grupo literário que chama Martelinho de Ouro. Queria que você me contasse um pouquinho como funciona, como são as atividades. Esse grupo, eu dava aula já há um tempo, e aí eu comecei a ter vontade de escrever texto literário, né, escrever ficção. E aí eu fui fazer umas oficinas literárias com o escritor na verdade ele é de Pernambuco, ele dá as oficinas em São Paulo, que é o Marcelino Freire. E aí nós acabamos ficando amigas, são 14 mulheres, e aí a gente montou esse grupo, com o Marcelino é nosso padrinho, né? E aí a gente começou a escrever, publicamos primeiro os Achados e Perdidos, depois publicamos o Serendipity, e a gente se encontra e a gente escreve, né? Cada uma tem seus projetos pessoais, tem gente que lança livro sozinha e tal, e a gente se reúne a cada 15 dias para ler o que a gente escreve, enfim. Então é mais um incentivo de vocês mesmo. É um incentivo. Você acha que se tivesse um grupo desse aqui em Atibaia ou em Bragança para os jovens, você acha que eles iam incentivar mais, iam escrever mais? Eu acho que sim. Você sabe que às vezes eu penso um pouco, né? Eu tenho pensado ultimamente, depois que eu comecei a fazer parte do Martelinho, em montar tipo, um clube de leitura ou um grupo para que os jovens escrevam. Tenho até essa vontade. Bom, você já publicou algumas coletâneas? Já. Eu publiquei contos com o Martelinho. Nosso primeiro livro foi o Achados e Perdidos. Qual é o conteúdo assim do livro? São contos de várias pessoas? No Achados e Perdidos nós éramos em 13 autoras. E aí foi dado um tema, né? Achados e perdidos. Não necessariamente coisas, pode ser uma pessoa, pode ser uma lembrança, pode ser um beijo, vem várias coisas que as pessoas acharam e perderam ao longo da vida. Né? E aí cada uma escreveu em média 3 contos, cada uma das autoras. O ano passado, no final do ano passado, a gente lançou o Serendipity, que a temática, né, Serendipity é uma palavra que não é muito conhecida, né, ela vem do inglês, que quer dizer assim, coincidências felizes, né? Então, quando as pessoas citam muito a questão da penicilina, né, que ele descobriu a penicilina por acaso, né, o Richard Fleming, e assim, seriam coincidências, então você vai para um lugar e de repente acontece uma outra coisa, aquela coisa muda a sua vida. Esse seria o nosso tema do Serendipity. E vocês escreveram em 3? No Serendipity nós somos em 14 autoras. E como que foi fazer um livro com 14 pessoas? Como foi a junção dessas ideias? É muito legal, né? Porque a gente, assim... Um complementa o outro? Sim. Ou como é o livro?
Ou é um conto de cada uma? Em média, assim, tem 2 contos meus aí no Serendipity. Em média, a gente escreve 2, 3 contos cada uma, né? Mas, assim, cada uma tem um estilo muito diferente, porque nós somos também de profissões muito diferentes, de universo muito... Então, eu sou professora, tem publicitária, tem engenheira, tem publicitária, já falei, tem engenheira, tem professora, tem jornalista, então tem pessoas de várias áreas muito diferentes, né? Então os contos acabam sendo diferentes com a mesma temática. E é um livro gostoso de ler, então, né? Sim, muito. Flávia, como você trouxe 2, eu queria sortear um, posso? Claro! Então, olha, gente, se você quiser saber um pouquinho mais desse livro, conhecer um pouquinho mais desse livro que a Flávia acabou de contar pra gente, liga aqui na TV Altiora, porque a primeira pessoa que ligar e falar que tá assistindo o programa à tarde com você vai ganhar um livro. Bom, ano passado você já escreveu uma peça que chama Trama. Sim, escrevi uma peça. Na verdade, foi um trabalho coletivo, né, de um grupo teatral de que eu participo, que é o Grupo Arsênicos, e eu redigi o texto final, né? É uma peça sobre a história de Atibaia. O trabalho partiu de uma pesquisa muito ampla e muito intensa, né? A gente fez uma pesquisa sobre a história de Atibaia abrangendo o período de 1900 a 1980. Que era a época antiga das fábricas de tecido. Sim, sim. A gente abordou bastante a questão da tecelagem, né, da Companhia Têxtil Brasileira. E aí a gente fez um trabalho coletivo, os atores contribuíram muito e aí eu redigi. E como foi para você redigir uma peça de teatro? Foi a primeira? Foi a primeira, foi muito legal, porque quando eu comecei a escrever, né, escrever meus contos, eu escrevia muito diálogo. E aí o Marcelino, que é esse escritor aí com quem eu fiz oficina, ele falou assim pra mim: nossa, você tem muito jeito para escrever teatro, você tem que escrever teatro. E essas coincidências da vida, né? E aí o Durval, que é o diretor do Grupo Arsênicos, eu comentei com ele falou assim: nossa, eu tenho uma ideia, eu vou escrever um trabalho pro PROAC, quer participar? Eu falei, tá bom. E aí a gente ganhou o PROAC e aí deu tudo certo. E foi desafiador, né? E pro público, você acha que era o que você esperava? Superou suas expectativas? Sim, foi muito legal. Era uma peça muito interativa, né? A peça acontecia nas ruas, né? E aí o público participava muito, as crianças. Então o público ia andando com a peça. A peça, ela começava, né, para quem conhece Atibaia, ela começava na Igreja Matriz e terminava na Igreja do Rosário. E ela as cenas iam acontecendo ao longo a chamada rua, antigamente era chamada de Rua Direita, né? A Rua das Duas Igrejas, né, que todo mundo fala. E aí as pessoas iam seguindo. Então era bem interativo mesmo, bem E já pensa em escrever outra? Sim, eu quero sim. É que a gente ainda tá meio com esse projeto, ainda vendo algumas coisas, para mudar algumas coisas, mas sim, eu tenho intenção de escrever outras peças sim. Bom, esse ano você lançou o seu primeiro livro sozinha, né? Sim, Fabricante de Textos. Na verdade, esse meu primeiro livro sozinha, ele é um livro... Aí ele não é um livro de ficção, né? Meus outros trabalhos tinham sido trabalhos de ficção. Ele é um livro de crítica literária. Ele é fruto da minha dissertação de mestrado. E nesse livro, Fabricante de Textos, ele é um estudo sobre o romance Budapeste, do Chico Buarque. Ele é uma análise crítica literária do Budapeste, que é um romance do Chico Buarque. O que você critica? Na verdade, eu faço uma análise, né? Não sei contar um pouquinho do Budapeste, né? O Budapeste é a história de um ghostwriter, ou seja, um escritor fantasma, né? Ele escreve histórias sob encomenda, que ele, na verdade, a vida dele é uma simulação. Ele tem uma esposa, mas ele viaja, ele acaba indo para a Hungria, e lá ele arruma uma amante, e ele fica meio vivendo em 2 mundos. Ele se torna uma pessoa meio dupla. Ao mesmo tempo que ele não tem muita personalidade como escritor, porque ele escreve, mas os textos dele acabam sendo assinados por outras pessoas, ele acaba tendo uma vida dupla. E assim, as relações dele também são muito virtualizadas. Então ele se relaciona com a mulher pela televisão, porque a mulher é uma repórter de televisão, é uma apresentadora de jornal, né? Então ele não encontra com ela em casa, ele só vê ela pela TV. E aí eu analisei de que maneira as relações atuais, essa abstração pela qual a gente está passando, essa... Era do WhatsApp, que ninguém mais liga, ninguém mais ouve voz. Não, né? Então essa virtualização que a gente está tendo, esse mundo, essa abstração das relações mesmo, como ela está presente na nossa vida. Inclusive, né, quando eu fui escrever, quando eu fui fazer o mestrado, né, eu comprei o livro assim, li uma noite. E aí eu dei o livro para minha mãe ler, daí eu falei assim: mãe, lê esse livro que é demais. Aí eu vi que ela não estava lendo, né?
Aí eu falei assim, mas você não tá gostando do livro? Ela fez assim, Flávia, eu não entendo nada, esse livro parece que é no ar, parece que é num mundo à parte. Que era realmente isso mesmo, né? E era um mundo à parte. É um mundo meio à parte, é uma coisa meio virtualizada. E é esse que eu estudo. E o lançamento do seu livro aconteceu quando? Foi no dia 21 de março, em Atibaia, na incubadora de artistas. E quem quiser adquirir o livro, como faz? Ele tá à venda, esse livro eu lancei pela editora Penalux, é uma editora de Guaratinguetá, e ele tá à venda pelo site da editora Penalux. Se vocês procurarem na internet Penalux, ele tá à venda no site da editora. Bom, e agora que já escreveu o livro, quais são as suas expectativas agora para o próximo semestre? Já está pensando em escrever outro? Já deu para ver que você gosta bastante de literatura? Eu gosto muito. Eu tô assim com um projeto, a peça, trama, me incentivou muito a escrever poesia, né? Porque o texto é muito, quem assistiu, né? O texto é muito poético e eu comecei a escrever poema e tô lá com os meus contos. A gente quando escreve vai escrevendo, vai guardando, né? Para depois dar um... Então eu gostaria, assim, até o ano que vem de lançar aí um livro de contos, quem sabe finalizar esse livro de poema. Bom, além de escrever contos, além de escrever livros, você também fez algumas fanzines, né? Sim. Na verdade, assim, eu participei de dois fanzines. Eu publiquei contos meus. Um foi um projeto do Marcelino Freire, que o Marcelino, no ano passado, o Marcelino ele tem um evento que ele promove que chama Balada Literária, que acontece todos os anos em São Paulo. A fanzine é uma historinha para fãs, né? Que você escreve. Na verdade, é um jornal temático. Tema. É um jornal temático. É um jornalzinho temático. E aí eu publiquei contos num fanzine que chamava GLBT ou VXZ. Era uma temática homossexual, não homossexual, temática de diversidade sexual. E o ano passado eu escrevi um conto também num fanzine, que daí foi de autoria do Martelinho de Ouro, que chamava 50 anos daquele 64 que a gente fez para os 50 anos do golpe militar. A gente escreveu contos com essa temática. Bom, além de escrever, você conta contos? Eu conto. Eu gosto de ler história, fiz cursos de contação de história. E é difícil a gente encontrar na região um contador de história, né? Então, é difícil. Em Atibaia a gente tem um grupo bem bacana que é o Conta Comigo. Eles contam histórias nos hospitais e eles promovem cursos também. Agora acho que até porque o curso acontece em módulos, acho que eles estão no segundo módulo fazendo. E essas historinhas que você conta são de assuntos diversos? Sim, assuntos diversos. Eu costumo contar história para criança. É que como professora de literatura a gente acaba. Então conta uma breve historinha para as crianças que estão nos assistindo agora. Vamos lá. Eu vou contar uma historinha que eu gosto muito que eu costumo contar sempre, que é a minha historinha preferida, que é a Chapeuzinho Amarelo. É uma historinha do Chico Buarque, que eu sou fã dele, né? E é a historinha de uma menina, na verdade ele escreveu para a filha, que era a Luísa, que era uma menina muito medrosa, e ele escreveu para ela, enfim. Então vamos lá. Era a Chapeuzinho Amarelo, amarelada de medo. Tinha medo de tudo aquela Chapeuzinho. Em festa já não ia, não subia escada, nem descia. Ouvia conto de fadas e estremecia. Minhoca para ela era a cobra. Tinha medo de trovão e nunca tomava sol porque tinha medo de sombra. Mas os medos que a Chapeuzinho tinha, o medo mais que medonho, era o medo de um tal de um lobo. Um lobo que não existia, que morava lá longe, do outro lado da montanha, num buraco da Alemanha, cheio de teia de aranha, que quem sabe o tal do lobo nem existia. E a Chapeuzinho, de tanto pensar nesse lobo, de tanto sonhar com esse lobo, um dia encontrou com ele, o lobo. E ele era assim, tinha um bocão de lobo, um olhão de lobo, um narizão de lobo. Mas quando ela olhou para ele, ela ouviu que o lobo não era tão perigoso assim. Foi indo embora aquele medo do lobo. Foi ficando só o lobo. O lobo ficou chateado, porque o lobo, tirado medo, é um arremedo de lobo. É feito um lobo sem pelo, é feito um lobo pelado. O lobo ficou chateado. E eu falou para Chapeuzinho, eu sou um lobo. E a Chapeuzinho, nada. Eu sou um lobo. E a Chapeuzinho deu risada. E ele olhou de novo e disse, eu sou um lobo. E a Chapeuzinho já meio enjoada, com vontade de brincar de outra coisa. E aí ele pensou bem e falou, aquele seu nome de lobo umas 25 vezes para Chapeuzinho saber com quem ela estava falando. Lobo, 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 bolo, 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 bolo.
A Chapeuzinho olhou pra ele e falou: para, assim, agora, já, do jeito que você tá. E o lobo parado assim, do jeito que o lobo tava, não era mais um lobo. Ele era um bolo de lobo fofo, tremendo que nem pudim, com medo da Chapeuzinho, com medo de ser comido, com velho e tudo, inteirinho. A Chapeuzinho não comeu aquele bolo, porque ela sempre preferiu de chocolate. E agora ela perdeu o medo de tudo e transforma em companheiro cada medo que ela tinha. O tubarão virou barão-tu, o bicho-papão virou bão-pichopa e todos os outros monstrões. Muito bom, Flávia, adorei! E qual a importância dos pais, então, que estiver nos assistindo, inventar uma historinha e contar para as crianças para aguçar a imaginação delas? Eu acho que, assim, é muito importante que os pais leiam histórias para as crianças desde pequenininhas. Ou assim, porque eu acho que hoje em dia é muito difícil a criança pegar um livro e ler por iniciativa própria, porque eles têm muitas coisas, né? Eles têm celular, eles têm desenho, e aí eles têm muitas outras coisas que é difícil eles se interessarem pelo livro, mas eu acho que se os pais lerem, isso vai despertar esse interesse nas crianças. Então, olha só, fica a dica para vocês aí, papais e mamães que estão nos assistindo. Leia para o seu filho, incentive ele a criar uma imaginação daquela historinha que você está lendo. Flávia, gostei muito da nossa conversa e quero agradecer a sua presença aqui no programa Tarde com você. Obrigada. Eu quero agradecer também aos meus parceiros, o meu cabeleireiro Carlos Deratioto, a minha maquiadora Celinha Oliveira e a loja de roupas Cris Bittencourt. Eu vou para um rápido intervalo, mas já eu tô de volta com mais novidades para você. E lembrando, se você tiver alguma sugestão aqui para o nosso programa, manda um e-mail para nossa produção, atardecomvocê@yahoo.com.br. Não sai daí!